Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski e aqui nesse canal divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, assim como a praticamos no Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas e assim como a praticamos na Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, ambos situados na cidade de Xaxim, estado de Santa Catarina, Brasil. Aqui nessa série estamos estudando a história da mediunidade. No caso dos capítulos anteriores, estudamos a diferença entre a religião, como a religião surgiu, e a diferença entre religião e prática de magia. Neste vídeo, eu vou apresentar a vocês como são feitos as feituras, os rituais, dentro do nosso segmento de Umbanda Independente. Vamos lá? Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra São Juan quem quer. Feituras no segmento de Umbanda Independente. No nosso segmento temos duas linhas, a linha de direita e a linha de esquerda. Na linha de direita temos espíritos que estão nos planos superiores e que já se encontram num grau de evolução superior ao da maioria dos encarnados. Esses são os guias espirituais que têm na sua manifestação cultura própria. Alguns são africanos e seguem a cultura de orixás, inquices e voduns. Alguns são indígenas brasileiros e têm cultura própria. Outros são orientais e etc. Muito importante! Na linha de direita também se manifestam os quimbandas, ou seja, os espíritos que vieram do Congo e de Angola e não necessariamente são cristãos, mas têm um objetivo voltado totalmente alinhado ao bem, com a prática da caridade e não praticam magia negra em hipótese alguma. Com relação a isso, eu sugiro que assista a história da quimbanda aqui no nosso canal. Na outra linha, na linha de esquerda, nós temos espíritos popularmente chamados de Exu Catiço ou Pombagira. Podem ser de qualquer nação, origem étnica, e esses, por sua vez, estão numa condição inferior à maioria dos encarnados. São espíritos que têm o mesmo conhecimento que os espíritos da linha de direita. No entanto, estão estacionados nas zonas do umbral, agindo como agentes de punição, mas ainda não se elevaram na condição de iluminados. A feitura de um médium na linha de direita é a primeira a ser desenvolvida. O médium que inicia sua caminhada é conduzido ao estudo. É instruído nas obrigações religiosas que envolvem conduta, atitude, ética e, principalmente, senso de dever. O médium tem que saber que não é alguém superior às outras pessoas, mesmo sendo sacerdote ou sacerdotisa, e que a sua mediunidade é um instrumento de resgate que deve ser tratado como algo santo e sagrado. Uma vez iniciado o desenvolvimento, o médium vai, por aproximadamente 2 anos, desenvolver sua mediunidade somente na linha de direita, até se confirmar quem é o seu guia espiritual e qual a sua missão. Uma vez confirmado, ele é consagrado ao seu guia exclusivamente e até esse momento ele vai usar somente a guia branca, representando luz e bondade. Depois de concluído esse processo, agora com o seu guia confirmado, ele vai receber a guia do seu guia espiritual e o guia vai dar passagem, então, depois dessa confirmação, para o desenvolvimento da linha de esquerda. E o guia vai ser responsável pela proteção do médium durante esse processo e a entidade de esquerda que vai ser desenvolvida no médium também vai ser desenvolvida para garantir a proteção do médium durante o cumprimento da sua missão. Uma vez confirmado, tendo a entidade de esquerda a doutrina e conduta alinhada, se colocando submissa aos valores morais e ao guia de direita, o médium passará pela cerimônia de cruzamento, na qual vai ser consagrada a entidade de esquerda, que vai lhe ajudar na sua missão. Ele vai ter o seu protetor. Até aqui, o médium vive um processo de sintonia. Não há envolvimento com uma coletividade espiritual. E a feitura somente o consagra para a sua missão e não para servir aos espíritos.
Depois de confirmado o guia espiritual, que por sua vez confirma a entidade de esquerda, ambos os dois começam a trabalhar alinhados e começam a agregar trabalhadores para cumprir a missão do médium. E é aí que se inicia a formação da chamada falange de espíritos. É nessa formação que o médium pode receber várias entidades, porém isso pode não ser necessário. Ele pode partir para um sacerdócio, recebendo sua entidade de direita e a entidade de esquerda. Os demais trabalharão no plano espiritual. A partir daí, uma vez formada a falange, o médium vai se preparar para a feitura de sacerdócio. Agora sim, haverá uma ligação do médium com uma egrégora de espíritos. Haverá uma sintonia coletiva. A caminhada até o sacerdócio ocorre aproximadamente no tempo de 7 anos. Pode ocorrer antes de acordo com o grau de desenvolvimento do médium e o seu comprometimento com os valores espirituais. Nesse momento, ocorre uma feitura que representará uma responsabilidade imensa para o médium, que agora se torna um instrumento de trabalho, se torna um babá, se torna um tata, como se diz na língua bantu, um chefe de terreiro, e por ser responsável pelo desenvolvimento de uma comunidade religiosa, para a qual vai se dedicar como pai de uma grande família, ele passa a ser chamado de pai ou mãe no santo. Quando falamos de linha de esquerda, quando falamos de Exu Catiço, Pombagira, entidade de esquerda, tratamos de um assunto muito polêmico. Por isso é importante apresentar aqui a forma como vemos Exu no nosso segmento. Para nós, Exu e Pombagira são espíritos que têm o mesmo conhecimento que um caboclo ou um preto velho. Porém, não estão no mesmo lugar no plano astral. Isso é muito importante. Seus espíritos de luz seguem para esferas mais elevadas, vimos que por vibração, espíritos devedores seguem para as zonas purgatórias. No entanto, a lei de evolução não tira do espírito o seu conhecimento. Assim como os espíritos das estrelas foram degradados, vindos de Capela para a Terra, trazendo o conhecimento que impulsionou a evolução humana, os espíritos devedores são exilados nas zonas purgatórias a fim de que seu conhecimento seja aproveitado. Se Deus usa homens santos para trazer a luz à terra, da mesma forma, usa os homens maus para punir a maldade. Como estudamos, os espíritos endividados são atraídos para as zonas purgatórias por sintonia, e lá sofrem o tormento da própria consciência. Pelas leis divinas, ficam nesses lugares sendo oprimidos pelas suas formas de pensamento, que eles mesmos plasmam em torno de si por rancor, ódio e por muito remorso. Esses espíritos, quando evoluídos, mas sem luz, permanecem ali e acabam por dominar outros espíritos menos evoluídos. Se tornam agentes punidores, se tornam agentes da lei divina, que executam as sentenças cruéis sobre aqueles que caíram na sua senda evolutiva. Nesses lugares existem cidades, reinos, comunidades, e são totalmente organizados. E esses espíritos que governam esses lugares são muito evoluídos e governam as suas egrégoras, mas não são espíritos de luz. No nosso segmento, Exu não é um espírito de luz. É um espírito endividado, totalmente escravo do seu plano mental, tanto que sempre que trabalham, pedem coisas materiais, ainda mantêm essas características, tem uma tendência ainda a vícios e, dependendo da doutrina de alguns lugares, ainda se propõem a fazer a maldade. No nosso segmento de Umbanda independente, quando eu digo que Exu não é um espírito que tem luz, eu não quero dizer que ele não esteja lutando para ter. É assim que se manifestam as entidades de esquerda no nosso segmento. São espíritos que estão em zona purgatória, mas vêm de muita boa vontade trabalhar para resgatar os seus débitos e ganhar luz. E considerando que esses espíritos se conectam a uma egrégora no umbral, nós consideramos que é muito perigoso assentar Exu em casa. É muito perigoso se conectar com Exu sem um sacerdócio ou acompanhamento de um sacerdote. Exu não é uma imagem que vai para casa para se colocar lá e dar pinga, cigarro em troca de favores.
Exu nunca está sozinho. Exu não está para brincadeira. Exu não é um gênio da lâmpada que existe para nós esfregarmos e realizarmos os nossos desejos. Exu não é um simples espírito que permite que os escravize, num canto de uma casa para receber oferenda em troca de favor. Casa de Exu não é senzala de escravo que trabalha para servir caprichos humanos. Se um espírito se propõe a fazer esse papel, dificilmente será um Exu ou uma pombagira. E uma vez atraído pela sintonia, dificilmente vai abrir mão do maior dos seus desejos. Ter um corpo físico para provocar uma simbiose que vai servir muito mais a ele do que ao humano, que pensa que é astuto. Não esqueçamos que no umbral tem Exu, mas também tem muitos outros espíritos trevosos. Vamos ver o que André Luiz, psicografado através de Chico Xavier, nos fala sobre o umbral. Conceito de inferno. O inferno das várias religiões, esse aspecto existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio moral dos reinos do espírito. Assim como a penitenciária e o hospital se levantam na terra como retortas de recuperação e auxílio. Além túmulo, as consciências inflexíveis se congregam às consciências enfermas, na comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, se examinando nos semelhantes, esmorreça por si no trabalho destruidor que se demanda. Prova do seu próprio remédio. Os inflexíveis ficam ali, agindo como instrumentos de punição aos que estão enfermos pela maldade, os maus oprimindo os maus. É assim que as inteligências, ainda perversas, se transformam em instrumentos reeducativos, daquelas que começam a despertar, pela dor do arrependimento, para a imprescindível restauração. Vejamos. Para nós, no nosso segmento, eles estão onde estão, têm o poder que têm e fazem o que fazem, não porque são espíritos iluminados, mas porque têm o conhecimento aproveitado para aplicar esse conhecimento na punição aos endividados com a lei divina. Então, por isso que nós entendemos que Exu é um regulador do destino, né, um executor das leis divinas, mas não porque ele é iluminado, mas porque ele está fadado a fazer essa tarefa, fadado a desempenhar esse papel pelo seu endividamento. Exu não é um espírito iluminado para se colocar no altar. Exu é um espírito com um conhecimento que é aproveitado em prol da evolução e a moral humana. Então podemos perceber que o inferno nada mais é do que um cárcere, um hospital, dentro do qual, nessas zonas purgatórias, espíritos oprimem espíritos que por semelhança se atraíram e acabam, maldade com maldade, acabam se ajudando até que o arrependimento venha no momento oportuno. Nos diz ainda André Luiz: estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente, até que o amor nasce e redima os que se condenaram às longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Homens perversos, calculistas, delituosos, inconsequentes, são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. Realmente nunca faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra. E os númios guardiões não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. Então, nós temos que tratar Exu com muito respeito. Afinal, se eu tratar Exu como meu escravo, ele com certeza estará me esperando no dia da minha passagem lá no umbral com algumas tarefas para servi-lo. Esses grandes mestres estão no umbral, lugar que talvez estaremos também. No nosso segmento, se servir Exu para finalidades egoístas é algo muito grave.
Por isso que no nosso segmento trabalhamos exclusivamente para a prática da caridade. No nosso segmento, Exu ganha luz, trabalhando junto com o médium, que por sua vez também serve à caridade. Afinal, fora da caridade não há salvação. Força é algo que desenvolvemos quando conseguimos viver de forma feliz as piores coisas que nos aconteceram. Não é combater mal fazendo mais mal na terra, não é promover a maldade, não é usar a mediunidade, não é usar as práticas religiosas para fomentar, comercializando e oferecendo a moral de entidades que poderiam estar desempenhando um papel magnífico, indiferente do lugar em que habitam no plano espiritual. Quando o passado, por pior que tenha sido, não nos atinge e não nos impede de sermos felizes, então tudo foi superado e somos realmente vencedores. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de servir mais uma vez através desse trabalho. Saúdo aos irmãos de todas as religiões comprometidos com a elevação moral, comprometidos em manter vivas as culturas e as tradições que conduzem a sociedade para o amor, para a prática da caridade e para que o nosso mundo seja um mundo melhor. E peço que, se a doutrina do nosso segmento apresentou aqui algo que não agrada, nos perdoe. Estamos lutando para evoluir e, com certeza, o que temos para aprender ainda é muito maior do que aquilo que já sabemos. E esse trabalho teve como base estudos nas obras de Allan Kardec, na Bíblia Sagrada, obras de Helena Blavatsky, de Valdo Franco e, acima de tudo, o grandioso mestre da luz, Francisco Cândido Xavier. Eu me despeço na luz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre Redentor, e na luz de nossa Mãe Maria Santíssima, em nome dos guias espirituais e protetores dos guardiões de esquerda e de direita, do nosso segmento de Umbanda Independente, em nome da Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, eu deixo a todos, de todo o meu coração, o meu fraterno saravá. Está feito. Bom,